Olá, meus amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: o dom da fé. Navelgolda. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. E o Senhor aceitou com alegria Abel e suas ofertas. Todavia não se agradou de Caim e de suas oferendas. Gênesis 4, versículo 4 e 5. Se buscamos nas Escrituras, podemos nos tornar conscientes de um significado muito maior e mais profundo na citação acima, do que aquilo que nos daria uma leitura literal. O Senhor não é diferente de sua própria consciência. Assim dirás ao filho de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, versículo 14. Eu sou é a autodefinição de Deus. Caim e Abel, como os netos do Senhor, podem ser apenas personificações de suas funções distintas da sua própria consciência. O autor do livro de Gênesis, na realidade, está buscando nos mostrar dois estados opostos da alma humana. E ele usou dois irmãos para apresentar esses estados. Os dois irmãos representam duas visões distintas sobre o mundo possuído por todos. Uma é a percepção limitada dos sentidos, e a outra é uma visão imaginativa do mundo. Caim, a primeira perspectiva, é uma rendição passiva às aparências e uma aceitação da vida com base no mundo exterior. Uma perspectiva que inevitavelmente conduz a uma ânsia insaciável ou contentamento de uma desilusão. Abel, a segunda perspectiva, é uma visão da realização do desejo. O homem acima das evidências dos sentidos, no estado de alívio, onde ele já não mais anseia pelo desejo. A ignorância da segunda perspectiva é a alma em chamas. O conhecimento sobre ela é as asas que o levarão para o céu do desejo realizado. Vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. Provérbios 9, versículos 5 e 6. Na Epístola aos Hebreus, o autor nos diz que a oferta de Abel foi a fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que a do de Caim. Hebreus 11, versículo 4. O autor afirma ainda: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E pela fé que entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Hebreus 11, versículo 1 e 3. Caim ofereceu as evidências dos sentidos, das quais a consciência o Senhor rejeita, porque a aceitação deste dom como molde para o futuro significaria a estagnação e a perpetuação do estado presente para sempre. O doente ficaria doente, os pobres seriam pobres, o ladrão seria um ladrão, o assassino sempre um assassino, e assim por diante, sem esperança de redenção. O Senhor ou a consciência não aceita a utilização passiva da imaginação, que é o presente de Caim. Ele se deleita no presente de Abel, o exercício ativo, amoroso e voluntário da imaginação do homem em favor de si e dos outros. E que diga ao fraco: eu sou forte. João 3, versículo 10. Deixe que o homem desconsidere as aparências. Deixe-o que declare ser o homem que ele quer ser. Deixe-o imaginar a beleza onde os seus sentidos revelam as cinzas. A alegria onde eles testificam o luto. Riquezas onde eles testemunham a pobreza. Somente por tal uso voluntário e ativo da imaginação, o homem poderá ser, erguer e restaurar o Éden. O ideal está sempre à espera de ser encarnado,
mas a menos que nós mesmos ofereçamos este ideal ao Senhor, a nossa consciência, ao supor que nós já temos e somos aquilo que queremos encarnar, este não será capaz de nascer. O Senhor precisa do cordeiro diário da fé para moldar o mundo em harmonia com os nossos sonhos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Hebreus 11, versículo 4. A fé sacrifica o fato evidente em favor da verdade que não se vê. A fé se apropria rapidamente da verdade fundamental. Por meio de uma concepção, e estados invisíveis tornam-se fatos visíveis. Para que serve a fé, se não para acreditar no que não se vê? Eis a questão. Bem recentemente, eu tive a oportunidade de ver os resultados maravilhosos de uma pessoa que teve fé para acreditar naquilo o que ela não via. Uma jovem mulher me pediu para visitar sua irmã e seu sobrinho de 3 anos. Ele era um belo menino saudável, com os olhos azuis e uma pele lisa, excepcionalmente impecável. Daí então, ela me contou a sua história. Ao nascer, este menino era perfeito em todos os sentidos, exceto por um grande e terrível marca de nascença que cobria um lado de seu rosto. Seu médico informou-lhes que nada poderia ser feito para remover esse tipo de cicatriz. Visitas a vários especialistas apenas confirmaram o seu laudo. Ouvindo o veredito, a tia se empenhou na tarefa de provar sua fé, que uma concepção, mesmo que negada pelas evidências dos sentidos, se for persistida, se transmutará em um fato. Toda vez que ela pensava no bebê, o que era frequente, ela via na sua imaginação um bebê de 8 meses de idade com um rosto perfeito, sem qualquer traço de uma cicatriz. Não era fácil, mas ela sabia que neste caso, o presente de Abel agradaria a Deus. Ela persistiu em sua fé. Ela acreditava no que não estava lá para ser visto. O resultado foi que ela visitou a irmã no dia em que a criança completou 8 meses e descobriu que ela estava com uma pele perfeita, sem mácula, sem os vestígios de qualquer marca de nascença havia sido presente. Sorte? Coincidência? Exclama Caim. Não, Abel sabe que estes são os nomes dados por aqueles que não têm fé, as obras da fé. Caminhamos pela fé, não pela visão. Segundo Coríntios 5, versículo 7. Quando a razão e os fatos da vida se opõem à ideia que você deseja realizar, e você aceita as evidências dos seus sentidos e os ditames da razão como a verdade, você apresenta ao Senhor sua consciência, a oferta de Caim, e é óbvio que tal oferta não irá agradá-lo. A vida na Terra é um campo de treinamento para a construção de sua imagem. Se você usar apenas os moldes ditados pelos seus sentidos, não haverá nenhuma mudança em sua vida. Você está aqui para viver uma vida mais abundante, então você deve usar os moldes invisíveis da imaginação e alcançar resultados e realizações. O teste crucial do seu poder de criador. Somente quando você assumir o sentimento do desejo realizado e permanecer nele, você estará oferecendo o presente que agrada. Quando o presente de Abel for minha veste, então eu realizarei o meu desejo. O profeta Malaquias criticou os homens por roubarem a Deus. E eles replicaram: como é que roubamos a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3, versículos 8. Fatos baseados na razão e nas evidências dos sentidos, que se opõem à ideia em busca de expressão, que roubam a crença na realidade do estado invisível. Mas a fé é a prova das coisas que não se veem, e através dela, Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. Chamar as coisas que não são vistas como se já fossem é assumir o sentido do seu desejo realizado. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos.
e comprovai com os vossos próprios olhos, se não lhe abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não tereis celeiros o bastante para guardá-las. Malaquias 3, versículo 10. Esta é a história de um casal que vivia em Sacramento, Califórnia, que se recusaram a aceitar as evidências dos seus sentidos. Eles se recusaram a aceitar uma recente perda. A esposa tinha dado a seu marido um relógio de pulso muito valioso. O presente dobrou de valor por causa do significado e do sentimento a ele atribuído. Eles tinham uma pequena rotina com o relógio. Todas as noites, ele tirava o relógio e entregava a ela, e ela o guardava em uma caixa especial no criado mudo. Todas as manhãs, ela pegava o relógio e lhe entregava para que ele o colocasse. Uma certa manhã, o relógio não estava lá. Os dois lembraram-se que tinham realizado os seus passos habituais na noite anterior. Portanto, o relógio não foi perdido ou extraviado, mas roubado. Apesar da situação, eles se decidiram a não aceitar o fato que o relógio realmente se foi. Eles disseram um ao outro: esta é uma oportunidade para praticar o que acreditamos. Eles decidiram que, em sua imaginação, eles iriam realizar o seu ritual de costume, como se o relógio realmente estivesse lá. Na sua imaginação, todas as noites o marido tirava o relógio e o entregava à sua esposa, enquanto, na sua imaginação, ela o pegava e o guardava cuidadosamente. Todas as manhãs, ela pegava o relógio da sua caixa e novamente o entregava ao seu marido, que por sua vez colocava no pulso. E isso eles fielmente fizeram por 2 semanas. Após esta vigília de 14 dias, um sujeito entrou na única joalheria que havia em Sacramento, onde o relógio foi reconhecido. Como esse sujeito trouxe uma joia para ser avaliada, o dono da loja reconheceu o relógio de pulso que ele usava. Sob o pretexto da necessidade de realizar um exame mais detalhado na joia, ele entrou em seu escritório no interior da loja e chamou a polícia. Depois que a polícia prendeu o homem, encontraram no apartamento dele mais de US$ 10.000 em joias roubadas. Ao caminhar pela fé, não pela visão, este casal alcançou o desejo, o relógio, e também ajudou a muitos outros recuperarem aquilo que parecia estar perdido para sempre. Se alguém avança confiantemente na direção de seu sonho e empenha-se em viver a vida que imaginou, esse alguém irá se confrontar com um sucesso inesperado nos dias que virão. Narração Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado.